último exemplo aí da nossa aula de hoje, de extrusão simples em Inventor. Eu gostaria de explorar essa peça aqui por causa do fator de planejamento, ok? O que isso quer dizer? Toda vez que a gente está trabalhando num software parametrizado ou um software de desenho qualquer, seja AutoCAD, SolidWorks, Inventor, não interessa, tá? O que a gente procura? A gente procura o máximo de precisão e fazer em menos tempo possível, certo? E isso pode ser muito facilitado se a gente souber escolher com tranquilidade, né, com uma certa experiência, qual o melhor plano a se trabalhar. Aqui nós temos um caso simples, mas tem peças que você fica um pouco mais perdido. Se começa pela vista frontal, lateral, superior e por assim vai, né? Mas é importante sempre você, antes de começar a desenhar, planejar aqui que tipo de vista eu posso colocar, quais serão os comandos que eu vou fazer ao longo desse desenho, né? Antes de começar a desenhar. Por quê? Porque se a gente começa, às vezes, a pegar um desenho e sair já projetando logo na primeira vista que a gente acha que dá para trabalhar, chega lá na frente, você começa a perder um pouco a precisão do seu desenho. E para você conseguir recuperar isso, pode ser que nem consiga. E todo aquele tempo que você perde, você tem que começar do zero novamente. Tá? Então eu falo sempre para os meus alunos, perca pelo menos 5 a 10 minutos olhando a figura que você está trabalhando, para depois você começar a projetar ela no software. Tá, ok? Nós temos uma peça aqui que tem uma face que está inclinada a 45 graus. Tá? Então a gente sempre trabalha no Inventor com o quê? Vistas que são ortogonais. Superior, lateral, frontal e assim por diante. Tá? Nunca inclinada. Dá para trabalhar? Até dá, mas ele é mais complicado. Ok? Quando a gente vai trabalhar com a peça, é sempre interessante colocar o máximo que eu conseguir de detalhamento no esboço, porque o esboço trabalha com linhas e é muito mais fácil você fazer algum tipo de dimensionamento, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com essa vista aqui, para poder fazer a projeção da nossa peça, tá ok? Então, vamos partir lá para o Inventor, vamos pegar aqui, abrir um arquivo novo, trabalhar com Standard, criar, e ele já abre aí a nossa tela, tá ok? A gente vai iniciar com um esboço, tá? Vou trabalhar com essa vista aqui, tá ok? E vou fazer mais ou menos o esboço geral da nossa peça. Vou colocar uma linha para cá, vou colocar uma segunda linha para cá, ok? Veja que aqui ela já está, essa ficou preta, essa aqui ficou roxa, apareceu ali um símbolozinho que era de paralelismo na horizontal, ok? Depois, na hora que a gente finalizar o desenho, ele vai captar novamente, tá? Mas ele já vai indicando alguns tipos de relações, tá? Bom, a próxima parte que a gente vai desenhar é a parte aqui de trás, tá, ok? Essa linha é uma linha que eu coloco já inclinada, tá, ok? Só que tem uma coisa aqui, né? Essa linha, como a gente viu aqui no esboço, é uma face que está angulada a 45 graus. Essa 45, como ela está paralela a essa também é 45. Então, eu vou colocar uma linha aqui só de auxílio, depois a gente apaga, para colocar esse ângulo de 45. E como que a gente consegue dimensionar esse ângulo entre linhas, tá? Veja que essa linha aqui está preta, ela já está bem definida no espaço. Eu venho aqui em cotas. Quando eu clico em cotas, se eu clicar só numa linha, eu obtenho aqui a dimensão. Só que se eu clicar na segunda linha, ele já coloca, e essas linhas, lógico, estiverem com um ângulo entre si diferentemente de 0 graus ou 180, ele vai aparecer aí a dimensão de ângulo, tá ok? Então eu vou colocar aqui 45 graus, que é o que ele pede. Pronto, já defini essa linha. Depois eu apago ela, não vou apagar agora não, para a gente poder trabalhar, tá ok? Bom, continuando aqui, ó, eu vou descer essa peça a 90 graus, tá? Se você passar o mouse aqui, ó, quando você pegar um ângulo de 90 graus com a linha que você clicou, ele já praticamente vai descer na direção. Vou colocar também descendo nesse ângulo,
Vou até passar um pouco aqui, depois a gente faz a correção. Vou ensinar como fazer, ok? Vou dar um ESC aqui. Nessa ponta final, eu vou colocar um arco, tá? Vou colocar esse arco tangente aqui, em que eu clico na primeira, puxo, só para vocês entenderem. Eu clico no arco, tá? Tangente. Eu clico ele e desço mais ou menos nessa direção aqui, ó, para ele pegar a curvatura para poder fechar até a outra peça, tá ok? Bom, a gente já está mais ou menos com o esboço pré-definido. Não vou finalizar porque é interessante agora eu já começar a colocar as primeiras dimensões. Então vamos ver aqui nas dimensões que nós temos. Desse ponto até o final, nós temos aqui 40 milímetros de unidade. Então vou vir aqui em cotas, clico na linha e coloco 40. Ok? Bom, a próxima, nós temos essa distância daqui até aqui, que é de quanto? Se eu tenho desse ponto até aqui, que é o raio 10, tá? Ou seja, daqui até aqui são 10 milímetros, que é o raio desse arco tangente, então daqui até aqui serão 20 milímetros. Bom, e como que a gente faz isso no Inventor? Ok? No Inventor, nós temos aqui, quando a gente clica em duas linhas adjacentes, ele vai dar a distância entre eles. Nesse caso aqui, serão 20 milímetros. E automaticamente, até meu raio aqui já vai ser já definido para essa unidade. Não preciso nem colocar aqui o raio dele, ok? Só para a gente poder confirmar. Tá aqui, ó, raio 10, tá? Desculpa, eu falei raio, mas na verdade é diâmetro 20, né? O raio dele é 10. Vou colocar aqui só para ele ficar de cor preta, mas poderia deixar que ele já estaria pré-definido, tá ok? Continuando aqui, vamos trabalhar agora com essas... com essa parte da minha peça. Bom, eu sei que daqui até esse topo são 45 de diferença, tá ok? E essa descida é 10. Percebam que daqui até aqui eu não tenho dimensão. Também não tenho dimensão daqui até aqui. Mas esse encontro de arestas, né? Esse encontro aqui dessas duas faces, vão me dar automaticamente uma dimensão, um ponto de apoio para saber qual que é a dimensão necessária para essas duas partes da peça, ok? Então vou vir aqui, coloco, nesse caso, a direção inclinada, vamos dar um ESC aqui, colocar de novo, né? Aumentar aqui um pouco o desenho. Então, cotas. Está um pouquinho aqui meio difícil de pegar, né? Olha lá, mas já saiu. Então aqui ele tem uma distância de 45, ok? E essa distância aqui inclinada, né, vamos tentar aqui pegar de novo, ele é um pouquinho chato quando pega inclinado, né? Opa! Bom, aqui está um pouquinho com problema, eu vou dar uma apelada, tá? Já que eu sei que essa distância aqui entre eles é 10, então vamos já colocar aqui a distância 10. Pronto. Às vezes dá um pouquinho de problema, a gente resolve dessa forma, tá? Essa linha aqui eu já não preciso mais. Vou descartar ela, ok? Veja que ele continuou roxo, mas não tem problema nenhum. Bom, gente, o que eu vou fazer agora com a minha peça, tá ok? De certa maneira, eu tenho que fazer o encontro dessas duas faces aqui, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu vou puxar alguma delas, vou arrastar. Aqui, ó, eu posso até mexer um pouco, não é muito interessante. Vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Vamos tentar puxar essa daqui. Pronto. Vou puxar essa linha até aqui e passar ela da medida, tá ok? Bom, quando eu tenho duas linhas que eu preciso ter o encontro, tá? Eu tenho um comando no Inventor que transforma isso de maneira fácil, tá? O que a gente pode fazer? Esse comando aqui, ó, na parte de modificar, tá? Nós temos o comando estender, tá? O que a gente vai fazer? Quando a gente clica em estender, a gente vai clicar na própria linha que a gente quer que seja estendida, ó, e automaticamente ela vai
atingir a segunda linha aonde ela tem que terminar, ok? Cliquei aqui, ó, automaticamente ela foi até o fim. Mas nós temos um problema, que é essa ponta que sobrou aqui para fora. Nesse caso, agora eu venho no comando aparar, e a hora que eu venho aqui com o meu comando, ele já corta automaticamente. Tá? Então a gente nem precisou de medidas para poder fazer essas duas faces aqui dentro do que a gente espera para a peça. Ok? Bom, para finalizar, nós temos agora uma peça aqui interna, que o diâmetro dela está indicando aqui, ó, o diâmetro desse raio furado é de 10. Então vou vir aqui de novo no Inventor, clico em círculo, coloco na onde está esse ponto aqui, ó, que é onde está o centro do nosso arco tangente, abro o arco, coloco a nossa cota aqui, ó, e vai ser diâmetro 10. Ok? Bom, pessoal, nesse caso aqui, terminamos de forma bem rápida e simples o nosso esboço, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai extrudar essa peça aqui. Ela tem uma extrusão de 34 milímetros, tá? No eixo fora do esboço. Então, se eu vir aqui, ó, vou vir aqui com o comando modelo 3D, extrusão, vou clicar aqui na nossa área e eu vou, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar ele como simétrico. Tá? Eu quero que seja metade para cá e metade para o outro lado. Então, a distância vai ser 17. Não vai ser 17. Tá? Porque esse vai só para vocês entenderem que a metade dele só está relacionada a que vai para um lado e para o outro. Tá ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai vir aqui, vai editar a operação, tá ok? E essa distância é de 34 milímetros, ok? Então, 34 para um lado, 17 para um lado, 17 para o outro, e a gente tem a nossa medida de 34. Dá um ok. Beleza? Pessoal, agora a gente vai trabalhar com outra situação. Em todos os exemplos que a gente viu até agora, a gente conseguia contemplar toda a peça em um comando único, né? Só que agora nós temos partes da peça em que elas são cortadas, tá? Então nessa parte agora a gente vai trabalhar com corte extrudado. A gente já viu isso daí na nossa aula anterior. Só que com uma diferença agora. Como que eu vou fazer um corte extrudado com essa face aqui que está inclinada? E o corte dele está geralmente paralelo a essa face inclinada, ok? Então a gente vai trabalhar com essas duas coisas. Primeiro vamos começar com essa parte aqui, que a gente tem uma peça que partindo do meio ela tem 16 milímetros, tá? E no caso aqui ela é passante, mas com 26 nesse ponto. Bom, nesse caso aqui, se daqui até aqui eu tenho 26 e daqui até 40, eu sei que essa distância daqui até aqui é 14, o que já me dá um bom parâmetro para saber o que está se passando. Como eu peguei justamente a peça partindo do ponto mediano dela, isso também já facilita muita coisa para mim, tá bom? Bom, então nesse caso aqui, para fazer um novo esboço, eu não preciso agora ficar clicando aonde eu vou trabalhar, qual que é, que nem por exemplo a gente fazia inicialmente, escolher algum eixo que a gente vai trabalhar. Eu venho aqui, cliquei em iniciar o esboço 2D, eu clico na face que eu quero trabalhar. Quando eu clico nessa face, ele já vai pegar justamente esse ponto da face que eu estou trabalhando e vai partir daí para fazer o nosso desenho. Bom, então o que eu preciso? Eu preciso botar um retângulo, tá? Esse retângulo vai ser, posso até fazer ele passado, não tem problema nenhum, tá? Depois a gente vai fazer as correções quando vai fazer o corte. Mas agora eu vou fazer o quê? As diferenças nas medidas, como a gente calculou aqui até aqui é 14, se aqui tem 34 e aqui tem 16, tá? A gente vai precisar metade para cá, metade para lá. Vamos fazer aquela conta na nossa calculadora que o Inventor carrega, tá? Nesse caso aqui, vou colocar cotas. Daqui até aqui nós temos uma medida de 16 milímetros, ok? Daqui até aqui nós temos essa equação, igual a 34 menos 16, fecho parênteses,
e vou dividir por 2. Primeiro eu coloco aqui para fazer a subtração entre eles para depois dividir. Se eu não colocar o parênteses e colocar a operação direta, ele vai primeiro dividir 16 por 2 para depois tirar de 34. E aí vai dar tudo errado, tá? Então primeiro a gente faz a subtração para depois dividir. Coloquei aqui, ó, ele dá uma distância de 9, ok? Já que eu sei qual é a distância aqui, vou colocar 9 também. Se eu quiser conferir com o valor, é só eu vir aqui na cota, ó, e tá aí, ó, distância dele de 16. Como já tem todas as medidas, vou cancelar aqui para não dar problema, ok? Bom, então nesse caso aqui, só confirmando, 16 para cá. Nesse caso aqui, eu acabei fazendo um erro aqui, ó. 40 por 26 é 14 e não 16. Não tem problema. É só eu clicar duas vezes na minha cota, coloco 14, que é a medida que eu quero, e automaticamente ele vai se ajustar. Mas eu vou falar, professor, mas e essa parte aqui que está sobressaindo? Não tem problema, porque é um corte extrudado, ok? Olhando aqui de cima, ó, pegar uma visão um pouquinho melhor, pegar aqui a vista frontal. Opa! Pegar essa daqui, ó. Opa, tá difícil. Vamos colocar um pouquinho mais próximo do que a gente quer. Vai ficar mais fácil de enxergar. Tá aqui, ó. É essa visão que a gente está tendo, tá ok? Então vou encerrar aqui o esboço, dar um ok, vamos ver se a gente consegue colocar agora na posição certa, agora ficou, tá ok? Por enquanto esse é o esboço que a gente está trabalhando. Acabou pintando umas linhas amarelas aqui, vamos ver se vou editar o esboço, vamos só tirar essas linhas amarelas aqui, que não vai ajudar em nada, né? Ele ajudou mais ali para fazer a dimensão. Mas agora eu posso encerrar para poder fazer o corte extrudado. Veja que ele não movimentou, isso é importante, tá? Bom, nesse caso aqui eu vou vir agora com a extrusão, tá ok? Nesse caso, eu não quero extrudar, eu quero cortar. Então, a minha saída não é unir. Na verdade, é nem esse daqui, né? É recortar. Então, eu vou vir aqui, ó. Automaticamente ele já passa até para onde a minha peça, além da espessura dela. Tem algum problema? Não tem, porque isso é apenas um corte, tá? Não vai acrescentar sólido nenhum na minha peça. Então, coloquei aqui, ó, dou OK, já fiz o corte de que eu preciso. Mais uma vez, nós temos um outro ponto aqui a fazer o corte, que é essa parte aqui. Nós temos uma figura que tem uma linha que sai desse ponto até aqui, tá? Partindo do meio dela, com distância de 14, 18 e essas medidas aqui de 10, ok? Bom, a gente não tem muita informação para onde começa esse início de peça aqui, até teria, né, 9, mas fazer um raio partindo daqui é um pouco mais complicado. Bom, gente, eu posso fazer de duas maneiras. Poderia colocar aqui uma linha, fazer o distanciamento daqui até aqui fazendo os cálculos, tá? Eu tenho aqui uma espessura, eu tenho essa distância e estaria tudo certo. Mas eu tenho uma outra maneira de fazer esse esboço aqui que vai gerar esse corte, tá bom? Vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Uma outra coisa interessante que eu gostaria também de comentar é que esse corte aqui ele é inclinado com a face. Então, mais uma vez, vou fazer meu esboço, eu vou clicar na face que eu quero trabalhar e vou iniciar ele. Pronto, ele vai trabalhar isso aqui de maneira paralela ou em cima dessa face, independentemente do ângulo em que esteja o nosso triângulo, né? O nosso cubo, desculpa. Tá vendo aqui, ó, que está até meio inclinado. Por quê? Porque eu cliquei nessa face, é nessa face que eu vou fazer meu esboço. Então, eu vou colocar uma linha aqui, ó, partindo do ponto mediano dele. Tá, ó. Eu passo aqui o mouse, ele até indica aonde está esse ponto mediano. Se quiser tirar a prova, ó, vamos tirar a prova daqui, ó. Se ele tem 34, essa distância tem que ser quanto? 17, tá ok? Vamos cancelar aqui. Bom, o que a gente viu nessa peça? Nós temos aqui, tá? Nós temos essa distância que equivale a 14. Então, vou colocar aqui uma cota de 14.
ok? Aí eu vou ter uma segunda linha em que ele cresce daqui até para baixo numa distância de 18 milímetros. Vou clicar mais uma vez aqui. Colocar a distância de 18. Bom, e o que eu vou fazer agora? Eu posso fazer com que essa peça aqui, ó, ela tenha essas duas faces com distância de 10, só usando essa linha central como base para que ela seja plotada. Como que isso é feito? Eu vou vir aqui, ó, em deslocamento, tá? Vou clicar aqui na minha linha e vou colocar 5 para um lado, clico na outra linha, 5 para o outro, tá ok? Como foi clicado essa aqui de cima, ó, eu posso deletar, não há mais problema nenhum em deletar as linhas que não me servem mais, tá ok? E finalmente eu fecho aqui com o meu arco tangente. Então clico aqui, fecho esse ponto, clico aqui, fecho esse ponto. Tá pronto o meu esboço. Vou encerrar, tá aqui, ó, ok? Bom, o que eu preciso fazer agora? Mais uma vez, o corte extrudado. Veja que ele já está acompanhando o quê? A face que eu vou trabalhar. Vou colocar aqui como recortar, ele vai para o lado de fora, tá ok? E a gente dá um ok. Beleza? Bom, nossa peça está pronta? Não, ainda está faltando o quê? Está faltando esse canto de chanfro aqui, tá? Poderia abrir aqui, plotar, fazer um triângulo e cortar ele, mas eu vou ensinar uma outra forma de se fazer essa peça, tá ok? O que nós temos aqui? Primeira coisa, vamos analisar. Nós temos uma peça de 20 milímetros nessa face, sendo que o total é 34. Então eu tenho quanto? 14 de diferença. Então ele vai 7 para cá, 7 para cá, com uma queda de 14 nesse sentido. Então o nosso chanfro é de 14 por 7. 14 por 7, tá ok? Vou fazer isso no Inventor. Como que a gente vai trabalhar? Nós temos esse comando aqui, ó, que tem o arredondamento. Se eu clicar nele... Não, tá aqui, desculpa. Tá aqui o canto chanfro, ok? Nós vamos colocar aqui, ó, o comando, tá? Arestas. Nesse caso aqui, eu vou colocar a distância de... Ela não é única, tá? A distância não é igual, elas são diferentes. Eu posso colocar em termos de distância apenas, uma, isso é quando ela cai, por exemplo, a 45 graus. 2 por 2, 4 por 4, tá? Esse aqui é a distância e ângulo, se eu tivesse o ângulo, eu posso utilizar aqui duas distâncias, tá ok? Então, eu vou colocar aqui a distância 1, que é de 7. Vou colocar outra distância aqui, que é 14, e vou clicar na aresta que eu quero trabalhar. Ó, vejam que não está certo, ela está diferente. Na verdade, essa primeira é 14 e essa daqui é 7, ok? E dou um ok. Aí, ó, já deu o acabamento, beleza? Agora eu vou girar a minha peça para o outro lado e vou dar o mesmo comando. Chanfro 14 por 7. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai dar o acabamento esperado. E dou ok. Pronto. Pessoal, tá aqui finalizada. Vou colocar aqui na posição certa, né? Tá aqui finalizado a nossa peça de hoje, tá ok? Finalizamos então a nossa aula 1 com os exemplos e aguardamos aí para a nossa aula 2. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula.